Vamos fazer o estudo sobre a lei de Fourier. Se tivermos um corpo com dimensões apreciáveis a uma temperatura TA e um corpo com dimensões apreciáveis a uma temperatura TB, de tal modo que TA maior que TB, se nós ligarmos estes corpos por uma barra condutora, uma barra que seja condutora térmica, vai acontecer o seguinte: vai haver transferência de energia por condução da fonte A para a fonte B através deste material. Ou seja, vai haver aqui uma taxa temporal de transferência de energia sob forma de calor por condução. É este Q aqui sobre ΔT. Chama-se taxa temporal de transferência de energia sob a forma de calor por condução. Q sobre ΔT. E porquê é que isso acontece? Porque este corpo está a uma temperatura superior ao corpo P, as partículas deste corpo têm uma maior energia cinética média. Esta barra, porque vai ficar em contacto entre a fonte A e a fonte B, entre o corpo A e o corpo B, vai transmitir essa energia de A até B. Qual é o mecanismo? Vamos fazer aqui uma visualização, uma pequena animação. Portanto, à medida que o tempo passa, a energia vai propagar-se desde a fonte A até à fonte B através da barra. Mas através da barra como? Se olharmos com atenção para a animação, verificamos que, bom, neste momento, uma questão de impossibilidade gráfica, as partículas estão paradas, mas não deviam estar, deviam estar a agitar-se, e com a mudança de cor pretende simbolizar unicamente que elas vão ter uma temperatura cada vez maior. E o que é que nós verificamos? Verificamos que a temperatura vai aumentando ao longo da barra. Isto acontece espontaneamente, sempre. Há passagem de energia de uma fonte a temperatura mais alta para uma fonte a temperatura mais baixa, espontaneamente. Nunca ao contrário. Vamos ver a animação outra vez. Cá está. As partículas agitam-se. A temperatura vai aumentando e a determinada altura estabelece-se aqui uma taxa temporal de transferência de energia sob a forma de calor, constante. De que grandezas depende esta transferência de energia por condução? Depende de uma constante aqui que vamos deixar para mais daqui a pouco, mas depende da área da barra. Repare-se que o A é a área da secção da barra perpendicular à direção de transferência de energia. É esta secção aqui. Se a barra fosse um paralelepípedo quadrangular, a área seria um quadrado. Portanto, este A seria um quadrado. O que é o L? Bom, o L é o comprimento da barra. E ΔT? ΔT é a diferença de temperatura entre a fonte TA e a fonte TB. Nós verificamos que a taxa temporal de transferência de energia sob forma de calor por condução, que é este quociente aqui, é tanto maior quanto maior for a área da barra, tanto menor quanto maior for o comprimento da barra e tanto maior quanto maior for a diferença de temperatura. Repare-se que se não houvesse diferença de temperatura entre a fonte A e a fonte B, nem havia transferência de energia sob forma de calor por condução entre A e B. Elas estavam em equilíbrio térmico, portanto não haveria transferência de energia sob a forma de calor. Vamos analisar este K aqui. Este K chama-se condutividade térmica do material de que é constituída a barra, o K. Vamos consultar uma tabela de condutividades térmicas. Por exemplo, a prata tem uma condutividade térmica de 426 watts por metro por Kelvin. O cobre tem uma condutividade térmica ligeiramente menor. O alumínio menor ainda, o tungstênio ainda menor, o ferro menor. Repare-se o vidro muito baixa mesmo, mas a água ainda é mais baixa que a condutividade térmica do vidro. O tijolo mais baixa ainda. E se olharmos aqui para o ar, a condutividade térmica do ar muito pequena. Isto é muito útil. Repare que quando nós estamos à lareira, se o ar tivesse uma condutividade térmica elevada, nós não conseguíamos estar perto da chama ou da lenha que está incandescente. É o facto de a condutividade térmica do ar ser baixa que faz com que nós possamos estar à lareira. Temos aqui, por exemplo, mais espuma de poliuretano, 0,020.
Chama a atenção que esta espuma de poliuretano se introduz hoje como isolamento das habitações mais recentes. Mas quando não havia ainda estes materiais, estes novos materiais, era vulgar ouvir os construtores dizer que fizeram uma casa com paredes duplas. Qual era a finalidade da parede dupla? Não era para já tornar a casa mais estável, obviamente, mas a parede dupla tinha uma caixa de ar no meio. A caixa de ar era para quê? Era para que o ar, naturalmente, que se lá encontrava, fosse um isolante. Ou seja, tendo uma condutividade térmica baixa, servia como isolante. Ninguém iria, com certeza, meter, por exemplo, cobre entre as paredes. Porquê? Porque tem uma condutividade térmica elevada. Elevada, quer dizer, comparada com o ar. Portanto, esta grandeza física, condutividade térmica, é muito importante, por exemplo, na seleção de materiais quando queremos proceder a isolamentos. Ou até na confecção de vestuário. Porque se nós utilizássemos vestuário com condutividade térmica elevada, não era confortável usá-lo, por exemplo, num dia de muito frio. Porque haveria muita transferência de energia por condução e nós arrefeceríamos facilmente. Convém que usemos materiais com baixa condutividade térmica e agora me recordo que quando vêm dias de muito frio, na televisão, os sistemas de informação costumam dizer para as pessoas vestirem várias peças de roupa. Ora, vestir várias peças de roupa é fazer com que cada camada de roupa fique algum ar, ou seja, é aproveitar aqui a baixa condutividade térmica do ar para nos protegermos do frio. Proteger do frio é fazer com que a energia sob forma de calor não passe de nós para o meio exterior, porque nós estamos a uma temperatura mais ou menos de 36,5 graus Celsius. Se no ambiente estiver uma temperatura de 0 graus Celsius, de acordo com a expressão, o fluxo térmico de energia por calor é tanto maior quanto maior for a diferença de temperatura. Então, convém que usemos materiais na confecção do nosso vestuário com uma condutividade térmica baixa e que usemos várias peças de roupa. Para quê? Para que entre elas fique algum ar, ou seja, aliás estou a apontar para aqui, para o poliuretano, mas é para aqui para o ar, porque o ar tem uma condutividade térmica baixa. Voltando então à nossa animação, cá temos, há uma transferência de energia por condução, é muito importante porque nós sabemos que também existem transferências de energia por radiação ou por convecção. Esta aqui é uma transferência de energia por condução. Há um aspecto fundamental a reter. Repare-se que há transferência de energia sem haver transporte de matéria, como um todo. As partículas vibram em torno de posições de equilíbrio, mas não têm movimentos de translação ao longo da barra. Elas agitam-se e transmitem essa agitação às vizinhas. A reter, não há transporte de matéria como um todo. E pronto, penso que basicamente está explicada a lei de Fourier. Como vimos, tem bastante utilização na explicação de fenómenos do dia a dia e com certeza que nos ajudará a resolver alguns problemas constantes em questionários que nos possam surgir.